E aí, pessoal, tudo bem? Consegui tomar banho, fazer a barba, me alimentar e fazer uma caminhadinha. Para os parâmetros dessa semana, isso foi um grandioso feito. E eu estava lendo umas besteiras, tanto no fórum quanto na comunidade, e eu decidi conversar com vocês, porque, assim, enquanto é gente aleatória na comunidade reclamando, como sempre reclamou, e não querendo ser satisfeito como nunca quis, tudo bem, mas eu recebi depoimentos sinceros de seguidores do canal falando que esperam muito as atualizações, e isso já vai fazer umas 3 semanas, desculpa não ter demorado tanto para te responder. E o depoimento, eu não vou procurar agora, mas que eu lembro é mais ou menos assim, cara, eu fico extremamente ansioso, tipo, eu não durmo esperando a atualização, e aí quando vem eu leio o Patch Notes ansioso e eu sempre me frustro porque não vem novidade. Eu queria saber se você também é assim, se você não fica de saco cheio de fazer a mesma coisa. Como foi um depoimento muito sincero, é diferente da toxicidade do fórum e da comunidade no Face, eu decidi falar um pouco a respeito e eu vou tentar de tudo tirar o ódio, tirar a parcialidade e falar de uma forma mais neutra possível. É claro que se eu me coloco no meio e você está num extremo, se eu tentar falar de forma neutra, você vai me ver como puxa-saco da empresa. E se você é um não acho que tenha muito no nosso servidor, mas se você é um baba-ovo da empresa, você vai me ver falando de alguns defeitos e você vai achar que eu sou um anti. E isso é normal, a gente tá aqui para ser xingado mesmo. E discordem de mim porque eu gosto muito disso. Para vocês que pediram para eu adicionar vocês no jogo, principalmente o Azura, que assim é recorrente, cara, eu tentei te adicionar e eu descobri que da mesma forma que no Battle.net a gente tem um limite de amigos. E aí eu vou ter que excluir algumas pessoas porque eu saí aceitando um monte de gente, eu não posso mais aceitar amigos dentro do jogo. Só que aí eu quero ser criterioso, né, na limpa que eu vou fazer na minha lista. E eu tenho o nome de família teu e de mais umas 3 pessoas, assim que eu fizer isso eu vou adicioná-los. Bom, vamos lá. A respeito de atualizações, e aí eu levei uns 3 minutos aqui para fazer essa pauta, e esse vídeo está sendo trazido para vocês pela Lorena, que está atrasada porque ela foi no supermercado. Vamos falar sobre essas atualizações. É, a gente tem muito tédio. E esse tédio e esse vazio que a gente tem, ele é uma coisa humana, ele não é uma culpa do jogo, ele é uma coisa humana. E quanto menos distrações você tiver, mais você vai sentir esse tédio. E quanto mais você sentir tédio, mais você vai aprender a lidar com ele. E isso é uma coisa que eu quero que vocês carreguem para a vida, principalmente vocês jovens gafanhotos que estão aprendendo agora como funciona o mundo à sua volta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse vazio que você sente, essa coisa de nossa, não tá bom, não tá o suficiente, tipo, eu não tenho tudo que eu quero, isso daí vai andar com você pro resto da sua vida. Se você fosse uma pessoa que não tivesse esse vazio, você não gostaria de MMO. Porque existem muitas pessoas plenas, né? Existem muitas pessoas plenas, do tipo, não sei se eu vou pescar hoje. Ah, mas tem pra hoje e pra amanhã. Ah, então eu vou ficar aqui de boa. E aí deita na rede. Más línguas dirão que eu tô falando do Wiki. Não tô falando do Wiki, é um rapaz super esforçado. Você fica na rede e aí assim, você sente fome e aí você vai pescar. Aí você pesca tipo peixe para 4 dias, você volta para sua rede e você não sai de lá até então. E tem gente que lida com o ócio. E tem gente que lida com a inércia, e tem gente que passa pela existência sem se preocupar com ela. E tem gente que não. Tem gente que tem um vazio e tem uma insatisfação muito grande. E essas pessoas elas são extremamente viciadas em alguma coisa que as faça sentir essa sensação de progresso. Para essa pessoa nós temos o MMO. Se você não fosse uma pessoa desse tipo, dificilmente você estaria aqui. Muito provavelmente você estaria jogando dominó na praça, você estaria jogando Street Fighter. Se bem que agora tem um monte de coisa para você upar lá. Você estaria jogando MOBA, se bem que aí tem rank. Você estaria jogando coisas que você não teria preocupação em ter esse ganho e essa sensação de progresso. E essa sensação de progresso, ele é uma maldição e uma bênção. É uma maldição porque é uma bênção porque, queira ou não, por tanto se sentir vazio e por tanto tentar melhorar, você vai melhorar. Você vai melhorar, você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, um jogador cada vez melhor. Só que a maldição é que nunca vai estar bom para você e quanto mais cedo você aprender isso, melhor para você. Então, você precisa tirar essa culpa que você coloca na empresa de você estar entediado e você precisa entender que a culpa não é de ninguém. Porque se a empresa, se você tiver um VR hoje, um jogo revolucionário, você vai ficar embasbacado com o jogo, você vai jogar por 2 semanas e esse vazio que você tem agora, ele voltará. Ele voltará.
Aí você tá pegando uma mina feia, coitada, mas ela é gente boa. Aí assim, você fala, nossa, se eu tivesse uma namorada mais gostosa, eu seria mais feliz. Aí passa uma gostosa na rua, olha pra você e fala, nossa, aí você troca de namorada, você pega uma mais gostosa. Aí, como se não bastasse, você ainda ganha na loteria. E aí você começa a jogar futebol e vira o novo Messi. Então, beleza, você. É o Messi que tá em alta? Eu nem sei de futebol, mas o ponto que eu quero dizer, se você chegar num ponto da sua vida em que você puder escolher, desculpa objetificar vocês meninas, a ideia não é essa, desculpa se eu tô sendo machista aqui de alguma forma, mas se um dia, vale pra vocês também, se um dia você pegar o Christian Grey, menina, se você menina um dia pegar o Christian Grey, aquele cara que fala, não, fica aí com esse chequinho aí, não, eu vou te buscar de helicóptero na hora do almoço, se você pegar esse cara, você vai passar um tempo com ele e depois você vai falar, nossa, mas aquele outro ali, ele tem. Você não vai confessar isso pra amiga sua nenhuma. E você não vai contar nem pra sua melhor amiga, pra ninguém você contará isso. Mas você vai falar, nossa, mas aquele outro ali, ó, ele tem um negócio. Entendeu? Não sei se eu fui menos machista, eu só troquei de lado cê tá entendendo que assim, não importa, você pode ir trocando de emprego, você pode ir trocando de pessoas, você pode ir trocando de carro, imediatamente aquela coisa que você recém conquistou, ela vai deixar de fazer sentido pra você. Ela vai deixar de fazer sentido para você. Então, se esse jogo ele lançar um mapa revolucionário, com mobs muito mais bonitos, com a tradução perfeita dos itens que ele dropa, se esse jogo ele te der um mapa novo 2 vezes maior e com 2 vezes mais conteúdo do que o que já existe até hoje, você vai explorar esse lugar e você vai ficar feliz por 1 ou 2 semanas. E depois você vai falar, nossa, que bosta, não tenho nada novo para fazer. Assim como você, se fosse a pessoa mais rica e mais poderosa, e se você fosse a menina mais gostosa do mundo, se você não tivesse a sorte de encontrar uma pessoa que de fato você ama para sossegar o seu facho, você conheceria uma nova pessoa e não importa os atributos dessa pessoa, não importa quão boa essa pessoa fosse, você imediatamente, não depois de muito tempo, você ficaria entediado. Por isso que às vezes eu acho que as pessoas, e aí eu estou falando de uma forma banal, de uma forma extremamente banal, por isso que eu acho que as pessoas pobres elas são mais felizes, porque elas têm preocupações mais fáceis de satisfazer, e o nível seguinte delas é tão inalcançável que elas passam pela existência delas, elas passam aqui na Terra sem jamais terem conseguido alcançar, então elas lidam só com a motivação, aquela coisa, nossa, o meu tete vai passar, agora vai passar, agora vai passar, você lida só com isso, e você não tem que depois de ficar full TET, ou depois de ficar full PEN, ou depois de ficar não interessa o que, você olharia para sua vida e falaria, nossa, mas agora qual é o próximo passo que eu vou dar? Por isso que nada me assusta, nada mais me deixa com medo, nada me deixa mais preocupado do que um dia acordar e passar todos os meus itens TET para PEN com 0 FPS. Porque aí viria, o que é que eu vou fazer? O que é que vai me motivar? O que é que vai me prender aqui no jogo? E não venha me dizer que você ficaria matando um monte de gente, porque se você ficasse matando todo mundo do servidor durante 2 semanas sem que ninguém conseguisse te abater, sem que ninguém conseguisse te derrubar, se você ficasse passando a limpa vez após vez em todo o spot que você fosse, se você fosse na Node War e se você tivesse gear pra matar todo mundo sozinho, sem que ninguém te fizesse um arranhão, você jogaria esse jogo por 2 semanas. Talvez nem isso. E falaria, nossa, esse jogo não me traz desafio, então eu preciso buscar alguma outra coisa. Por incrível que pareça, esse jogo, ele dá pra você exatamente aquilo que você precisa para passar por essa existência sem ter que lidar com essa frustração da falta de direcionamento. Porque quando você finalmente conseguiu passar aquelas arca PEN e falou, puta que pariu, agora nunca mais eu vou ter que me preocupar com isso, o que veio? Veio a Blackstar e você descobriu que ela TET é tão boa quanto a sua PEN. E o que você vai fazer? Teve um cara que colocou um negócio no Facebook hoje num comentário meu, quer dizer, num post meu ele colocou um comentário que eu achei brilhante. Ele falou, cara, manos, é um negócio pro cara que já não tem mais nada a fazer no jogo poder ficar jogando o dinheiro dele no lixo tendo alguma meta para alcançar. Mas que outra coisa são os acessórios de mana senão exatamente isso? Senão exatamente isso. Então, o que você precisa pensar quando você morre de tédio no jogo primeiro você tem que pensar, você conhece o que você tem? Você de fato conhece todo o jogo, em todas as suas extensões, em todos os lugares que dá pra ir? Porque uma coisa é o spot não valer a pena, outra coisa é o spot não existir. Então assim, a gente teve Secrai, a gente teve a expansão das maestrias, a gente teve uma série de expansões, a gente tem uma série de lugares novos. Aí você fala, mas esses lugares não valem a pena. Sim, então pera,
você está reclamando, não é porque não existem novidades no jogo, você está reclamando porque você não gosta das novidades que o jogo tem. E talvez você não goste das novidades que o jogo tem porque você não se qualifica para elas. Então, tem um monte de gente dizendo que maestria tá uma bosta. Por que tem gente que está gostando? Porque tem gente que estava preparado para isso e tem gente que sabe exatamente o que fazer com isso. Essas pessoas estão adorando as maestrias, quer dizer, marromeno. E talvez você não esteja qualificado, talvez você não se qualifique para esse conteúdo novo que foi lançado no jogo, porque você sente que você está atrasado. Então você fala assim, mas o Fausto ele já tá full tri no negócio lá, então ele tá produzindo o mundo. O Malaka ele tá full tet. Eu aqui, eu tô com logia ainda. O que eu vou fazer da minha vida? Então talvez você não se qualifique, não porque você não tem condições de se qualificar, talvez você não se qualifique porque você perde tempo se comparando, porque você acha que você está atrasado, porque tem um amiguinho, tem um coleguinha que está mais forte do que você, e você só quer jogar, você só quer estar no lugar se você for o melhor ali, aquele que mais se destaca. É por isso que tem gente que apanha no spot, tem que sair do spot e fala, esse jogo é uma bosta, nunca mais jogo essa merda, porque essa empresa é uma filha da puta. Porque eu fui tentar o meu TET lá e ele falhou. E aí eu gastei R$ 400 em memória de artesão e falhou de novo. E eu tô duo aqui. Esse jogo é uma merda, eu vou quitar. Então talvez você não se qualifique porque você tenta dar passos mais largos daquele que você pode dar. O que eu chamo de um passo mais largo do que você pode dar? É você não ter backup, você não ter uma outra TET dessa daqui, ou você não ter recursos para voltar ao TRI caso você queira. Aliás, você não ter recursos para voltar ao TET, e para voltar ao TET você tem que ter muitos recursos para voltar várias vezes ao TRI, e para você voltar muitas vezes ao TRI você tem que ter muito recurso para voltar várias vezes ao DUO. Então, ou você tem que ter muito recurso para jogar ela de volta no TET, ou você tem que ter uma outra TET. Se você não tem tudo isso, você está querendo dar um passo maior do que você pode dar. E esse jogo ele pune com crueldade, com requintes de crueldade, aquelas pessoas que tentam dar um passo maior que a perna. Ela pode, sim, ter sorte, sim, mas você vai ter sorte em um item. Se você passar um pen, você vai falar, nossa, eu sei a técnica. Porque você pode adivinhar exatamente o momento em que o RNG bate ali, ó, que passa. Se você souber, você passa. É só você ter esse conhecimento. Tô sendo irônico, pelo amor de Deus. Se você chegar nesse ponto, você pode ter sorte com um item, você pode tentar todos os outros e regredir tudo. E tentar voltar tudo pro TET e voltar tudo. Ou seja, é muito fácil você jogar todo o seu progresso aqui no lixo por falta de prudência, por falta de conhecimento, por falta de administração. E aí você. E por que você quis dar um passo além daquilo que você poderia? Porque você olhou pro lado e viu que tem um amiguinho seu que tá com uma Black Star, esse cachorro que fica linkando aqui, ó. Oh, da hora, eu também ficaria, então tudo bem. Aqui não dá pra linkar cavalo, senão eu ficaria colocando unicórnio aí toda hora. Você percebe que se você tem um amiguinho que está num estágio mais avançado do que você e você não aceita estar para trás dele, é claro que você não vai querer jogar mesmo. Agora, se você começar a competir com você mesmo, se você começar a olhar para as coisas que você aprimora e falar, nossa, semana passada eu não tinha isso, a semana passada eu não conseguia fazer tanto, a semana passada eu não conseguia grindar aqui, a semana passada eu não grindava tão bem aqui. Se você tiver metas pessoais e de desenvolvimento pessoal, você não vai se sentir recompensado, porque nesse jogo você sempre encontrará alguém mais forte do que você, e mesmo que você seja a pessoa, mesmo que você seja mais forte, você sempre vai encontrar alguém que faz alguma coisa melhor do que você nesse jogo, assim como na vida real. Assim como na vida real. Agora, voltando à parte das atualizações, lembrem-se que a gente começou 2 anos depois, né? A gente começou 2 anos depois, e nos 2 anos que a gente teve, a gente praticamente alcançou. Então o que a gente fez? A gente fez 4 anos de servidor coreano, a gente fez, sei lá, 3, não sei, anos de servidor russo, a gente fez 3 anos de servidor americano em 2 anos. E a gente está praticamente junto, Pessoas perderam o meu respeito quando elas fizeram vídeos de 2 horas falando que a empresa era uma bosta porque a LAN não vinha. E era obrigação da empresa colocar a LAN no servidor. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ensino idiomas. Né? Então, por exemplo, se eu for ensinar inglês para uma pessoa, por onde eu começo?
Eu tenho que começar pelo básico, então eu vou ensinar present continuous, simple, né? E aí depois a gente vai pro past, aí a gente fala um pouco do futuro, e aí, assim, depois de um tempo, depois de uns 5 meses que o aluno está estudando, se dedicando, tá lá na corrida, aí eu vou lá e começo a falar sobre present perfect para ele. Que é um negócio que é chato, porque a gente não tem aqui, não usa da forma como idiomas como japonês e inglês usam, a gente não tem. A gente é parecido com o francês, que tem um tempo só para os dois passados. Mas eu não vou entrar no mérito porque isso daqui não é uma aula. Percebe que assim, eu preciso que o aluno ele crie toda uma base para que ele esteja preparado para eu chegar para ele e falar assim, olha, agora a gente vai usar esse perfect aqui e você vai ter que saber a diferença entre ele e o simple. O aluno fala, cara, tô lascado agora, mas tudo bem, eu vou conseguir. E não é tão difícil e ele consegue. Mas você concorda? Ah, eu faço esse negócio de inglês aí, tá muito chato. Tudo bem, então. Vamos começar a fazer karatê? Você começa na faixa branca, depois vai pra amarela, depois vai pra vermelha, depois vai pra... Aí, assim, o cara que tá fazendo o kata lá da faixa marrom, o cara que tá fazendo o kata da faixa marrom, ele tá fazendo movimentos que são resultados de todos os outros que ele fez até ali. Tá entendendo? Aí vem um cara e entra na faixa branca, e porque ele tá pagando a mesma mensalidade do cara que é a faixa preta, vem um cara e começa a fazer inglês agora, e porque ele paga de mensalidade a mesma coisa que aquele aluno que está estudando comigo há 2 anos paga, ele fala assim, não porra, caralho, vai tomar no cu, empresa, filha da puta. E desculpa os palavrões, mas é porque é basicamente isso que a gente encontra no fórum e na comunidade do Facebook. Aí ele fala, seu arrombado, eu tô pagando igual aquele cara lá, por que é que você não tá me ensinando o Present Perfect na minha segunda aula de inglês? Imagina se você chega na sua academia, na faixa amarela, e você fala indignado pro seu professor, vai tomar no cu, ô seu arrombado. Eu tô pagando a mesma coisa que o faixa marrom, por que é que você, ladrão, não me ensina o kata da faixa marrom? Agora, quando eu estava na faixa vermelha ali, eu ficava assim assistindo os treinos que não eram nem meus, e eu ficava assistindo os caras da faixa preta fazendo kata. E aí quando eu chegava em casa e quando eu não tinha ninguém me olhando, o que você acha que eu ficava fazendo naquele quintal enorme da casa que eu morava lá, em São Bernardo? Exato. Então, quando eu estava na faixa noob, eu ficava tentando fazer kata de faixa avançada. E o que eu fazia? Eu fazia um monte de movimento tudo errado. Por quê? Porque eu não estava preparado para isso ainda, mas eu queria. Mas eu queria. Ou seja, quando você entra no fórum do NA, quando você joga o Google Tradutor lá no site coreano, o que você está fazendo? Você está olhando um kata da faixa preta de um movimento de coisas, de pontos no qual o nosso servidor ainda não chegou. O nosso servidor ainda não chegou. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque você quer. Da mesma maneira como eu assisti o kata da faixa preta, porque eu queria. Agora, o que não dá é para eu ir no treino, no dia seguinte, e o cara me dá um kata da faixa vermelha, e eu falar, vai tomar no cu, ô seu arrombado. Porque, assim, na hora de digitar no Facebook, na hora de digitar no fórum, você pode usar esse vocabulário e tá tudo certo, né? Porque na proteção na sua casa, no anonimato, com a foto daquela menina bonitinha que você fez a conta fake para poder escrever merda no fórum, você pode ser corajoso e falar esse vocabulário, né? Eu queria ver você falar com seu professor de karatê desse jeito. Ou vai tomar no cu, ô seu arrombado. Eu fiquei treinando ontem a tarde inteira kata de faixa preta. Por que você não me ensina, ladrão? O que esse professor ele tem que falar para você? Ele tem que dizer, se você ficou assistindo o kata da faixa preta, o problema é seu. Se o aluno começou ontem comigo e eu ensinei present continuous para ele, e ele chega amanhã para mim e fala, teacher, seu arrombated, eu fiquei ontem a tarde inteira estudando present perfect, seu ladrão. Eu vou dizer para ele, cara, você estudou isso porque você quis, e eu posso até solucionar as suas dúvidas, mas sem a faixa branca eu não posso te colocar na faixa preta, porque senão você vai tomar porrada. Se você quiser estudar Present Perfect hoje, eu vou te ensinar e eu vou perder o meu tempo e o seu. Não, o meu tempo... eu só não vou ter a satisfação de ser eficiente, né? Porque eu vou ser pago para prover um serviço que não vai dar resultado, porque você não vai aprender. Basicamente é isso que vai acontecer. Mas eu vou ser pago. Agora você vai estar perdendo dinheiro e tempo. Aliás, tempo e dinheiro. Numa coisa que não vai te dar resultado e numa coisa que não é para você ainda.
Então, quando você ficou enchendo o saco, né, da PA, falando, porra, traz esse jogo pro Brasil, traz esse jogo pro Brasil, traz esse jogo pro Brasil, eu tô jogando no russo, eu não aguento mais VPN, traz esse jogo pro Brasil, a empresa trouxe. Aí ela pegou uma distribuidora. Aí você falou, puta, cara, traz o servidor pra São Paulo, traz o servidor pro Brasil, traz o servidor pro Brasil, a empresa foi lá e trouxe. Só que lá atrás, quando ela trouxe o jogo para o Brasil, ela disse para você, esse servidor ele começará do zero, 2 anos atrasados em relação ao da Coreia. Você aceita jogar? Você aceitou. Você aceitou. Então, toda vez que você tenta se adiantar ao conteúdo que ainda não chegou aqui porque ainda não é a hora, você está sendo, no seu vocabulário de Facebook, um pau no cu. Desculpa te falar isso, mas é a real. O que você deveria. A galera do Xbox, ela tá muito para trás da gente ainda. A galera do Xbox tá muito para trás da gente. É correto que o cara fique falando, vai tomar no cu, Xbox ladrão, arrombado. Por que eu não tenho a Blackstar ainda? Os caras não têm nem recurso para isso ainda. Porque o servidor deles não evoluiu a esse ponto. E por que alguns de vocês acham que só vale a pena o melhor spot daquele que mais dá recurso para que você seja melhor do que todos os seus amiguinhos, ignorando todo o seu progresso pessoal e todo o desenvolvimento da sua conta pessoal, é que você acha que esse jogo não tem nada? Porque você quer estar naquele melhor spot, naquele que dá mais, mas o RNG não te ajudou e aí você é expulso de lá pelo seu coleguinha que está mais forte e aí você acha que o jogo é uma bosta. E aí o que você vai enxergar? Você vai achar que o problema ele está na loja. E o problema da loja ele está no capitalismo, porque afinal de contas eu não nasci privilegiado. Gente, tem gente que entra aqui na USP e não começa a correr. O que eu digo? Cada um nasce com uma bagagem. Algumas pessoas têm acesso à educação, outras não têm. Algumas pessoas nascem ricas, outras não nascem. E isso daqui foi assim ao longo de toda a história. E é assim em todos os países. Isso daqui não é um privilégio do Brasil. Aqui no Brasil, essas diferenças elas são acentuadas. E o problema é que a base ela carece de condições mínimas para começar a correr. Então o problema deveria estar isso, não na igualdade. Deveria estar em alavancar aqui para dar condições para essas pessoas correrem. Mas aí cada um vai correr do seu ponto de partida. Então, assim, o que eu chamo de ponto de partida? A gente tem que começar com as limitações que nos são impostas. O Soul Joe, ele tem as limitações dele, e ele tem que trabalhar com aquilo que ele consegue, de acordo com os impeditivos que ele tem. Eu também tenho determinados impedimentos. Para mim é muito difícil eu trabalhar fora de casa. Para mim é muito difícil. Não que eu não possa, mas é uma coisa que eu não quero e que não me faria bem. Então, eu tenho que trabalhar com as condições que me são dadas. Com as condições que me são dadas. E se você não tem condições de colocar dinheiro no jogo, você vai começar para trás. Só que aí você vai ter que começar a jogar o seu jogo de acordo com as suas condições. Só que você tem que correr. Você tem que correr. Eu tenho aí Noctis, Strifer, todos esses caras gastaram muito menos dinheiro do que eu. Você pega o Zeus, ele gastou muito menos dinheiro do que eu. Esses caras, eles estão muito para frente de mim. Malaka também gastou muito menos, tenho certeza disso. Esses caras, eles estão muito para frente de mim. E aí eu olho e falo, bom, primeiro eu não estou apostando corrida com eles, eu estou trabalhando nas minhas metas pessoais. Segundo, que bom que eles não gastaram. E que bom que eles conseguiram, por quê? Porque eles foram inteligentes, esforçados, eles se dedicaram e chegaram onde estão. Agora eu já vi gente que gastou 5 mil reais nesse jogo aqui e conseguiu ficar tete muito rápido, roletou tudo bem e falou, vai tomar no cu esse jogo, não tem graça. Porque ele enjoa, então eu estou parando. Então pare. Mas você percebe que o dinheiro em si, ele não está impedindo os outros jogadores que não estão gastando de chegarem onde eles querem, mas para isso eles têm que correr. Tem gente que estuda, aí passa na USP, aí consegue uma universidade onde ele teoricamente vai estudar de graça, teoricamente porque o dinheiro é público, é de todo mundo, mas ele tem a vaga, e ele mata a aula para quê? Para ficar num grupo de pessoas falando sobre como essa sociedade é uma bosta, e como tem gente privilegiada no mundo, e como ele tem que acabar com o privilégio dessas pessoas, e como essa sociedade está errada. O cara ele está deixando de correr, ou seja, ele está deixando de focar no set dele, no gear dele, ele está deixando de viver a vida dele, para quê? Para reclamar porque existem pessoas que estão na frente dele. Aí você realmente nunca chega em lugar nenhum. Agora tem outras pessoas que elas que elas fecham os olhos para todo mundo que está na frente deles. Existem pessoas que ignoram o fato de ter gente que tem mais gear, que tem mais privilégio, que tem mais condições, e essas pessoas elas focam no próprio set, elas focam na própria vida, elas focam na própria carreira, e elas chegam a algum lugar. É essa pessoa que você tem que ser.
Então, assim, eu ouço reclamações recorrentes do tipo, mas você entra no Mercado Livre e tem uns caras lá fazendo propaganda que vende pen se você quiser, se você der grana pra ele. É, o fato de ter um cara vendendo por horrores de dinheiro a chance de você conseguir comprar um item pen no mercado, caso você tenha os 16 bi para ir lá comprar o item, ela impede que você, na sua carreira, consiga fazer aquilo que você precisa fazer? Eu estou dizendo que no Brasil não tem que ter corrupção? Não, não estou dizendo que não tem que ter corrupção no Brasil. Só que o fato de existir corrupção e privilégio e lobby no Brasil não deveria impedir você de levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para sua própria vida. E de conhecer os seus vizinhos e de conversar com eles e de pensar formas como é que vocês podem gerar riqueza para terem uma vida melhor. Mas parece que a gente não quer. A gente não quer se esforçar para ter uma vida melhor. A gente quer que o governo nos dê alguma coisa, porque afinal de contas ele nos rouba todo dia. Você tem que se adaptar ao lugar onde você vive. Mudar tudo é muito difícil. Sozinho ainda, então, impossível. Você tem que se adaptar. Na natureza, na cadeia evolutiva, não sobrevive quem é mais forte. Sobrevive quem melhor se adapta ao ambiente. Porque se fosse mais forte, que teria o quê? Só dinossauro e leão no planeta? Não. Não é o mais forte. É aquele que se adapta. Aquele que consegue seguir o seu caminho e progredir no seu caminho, apesar de todas essas dificuldades. Aí, assim, eu coloquei aqui, toma aqui R$1 milhão, justamente por isso, porque assim, a loja de pérolas ela é irreal para os padrões brasileiros. A loja de pérolas ela é irreal para os padrões brasileiros. Então eu te digo uma coisa, se eu te der 1 milhão de pérolas agora, tudo bem, você vai vender traje até você enchantar bem. Aí você vai conseguir, por consequência dessas pérolas, e vai falar, nossa, que bosta, essa mesmice eu vou parar de jogar. Mas o ponto nem é esse. Se eu te der uma quantidade menor de pérolas, se eu der R$1 milhão para uma pessoa na rua aqui e falar, faz aí alguma coisa. Se eu der R$1 milhão para 100 pessoas, eu duvido que mais do que 3 ou 4 virem grandes empreendedoras e grandes empresários de negócio de sucesso. A grande maioria vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai fazer uma viagem, vai gastar tudo no puteiro e depois vai falar, puta, meu dinheiro acabou, me dá mais. Tem gente que olha para esse jogo aqui, estuda o jogo e fala, cara, a única coisa que eu preciso é de pet, mas aí a empresa já me deu. Dá para ficar com 5 pets tier 1? Dá. Dá, então beleza, porque assim, não dava antes. Agora que os spots eles estão mais duros e que dropam menos lixo e que esses lixos valem muito mais, você pode ficar com 5 pets tier 1 aí de boa. Aí o cara fala assim, o que eu preciso para conseguir jogar durante muito tempo? Cara, eu preciso gostar de olhar para o meu char. Então qual é a única coisa que eu preciso aqui no meu char? Além de um pouquinho de peso e umas empregadas. Eu preciso mesmo é de uma skin que eu gosto de olhar. Aí o cara vai lá e compra essa skin. Pronto, o cara tá feliz por 2 anos. Ele joga com aquelas poucas empregadas que ele comprou, ele joga com os pets que ele ganhou da empresa e ele fica grindando durante 2 anos. E grinda cada vez melhor e protege seu spot cada vez melhor. E aí quando você olha pro cara, ele tá lá full tet com um pen e tá feliz da vida, dando risada. Quanto que ele gastou? Quase nada. Agora tem gente que você chega pra aqui e enche o cara, entope o cara de dinheiro. Aí ele olha pro char dele e fala assim, não, vou dar reroll. Aí ele podia ter pego um herói, né, pra jogar na arena lá simplesmente, mas não, ele dá o reroll primeiro pra depois ele pensar. Aí ele gasta tudo e fala, não gostei, eu vou mudar pro outro. Aí começa a comprar um monte de coisa que não usa. Aí começa a gastar um monte de memória de artesão para passar tudo o TET muito rápido. E a hora que passa, fala, não, eu vou roletar bem. Esse cara é a mesma coisa de você pegar 1 milhão e dar para um cara que tá passando na rua e falar, toma aí, vire um empreendedor. O cara vai voltar pobre no outro dia para você. Então, assim, você dizer para mim que falta de conteúdo e que falta de dinheiro é um problema para você aproveitar o jogo, diz mais sobre você do que sobre a empresa. Porque nada, se a empresa baixar o preço e se ela começar a jogar conteúdo toda semana, você vai ficar frustrado do mesmo jeito que você já está. O problema não é falta de conteúdo. O problema é que você ou não conhece o que tem no jogo, ou você não gosta. E se você não gosta, cara, o que é que você está fazendo aqui? Se você não gosta de MMO, você tem que descobrir na vida o que você gosta. Aí você deixa esse jogo para quem gosta de MMO. E se você não gosta, você tem que urgentemente descobrir aquilo que você gosta e você tem que ir para lá e você tem que ficar lá. Porque o fato de carnaval não me entreter não significa que o carnaval esteja errado. Não significa que eu deva aniquilar as escolas de samba. Não.
Esse jogo aqui, ele é muito bom pro público que demanda esse tipo de jogo e esse tipo de conteúdo. Se não tá bom pra você, é uma reflexão que você tem que fazer com você e você tem que pensar a respeito da sua vida, não sobre a empresa. A empresa já fez mais de 1 bilhão com esse jogo. E assim, toda semana para a gente e entra a gente e a gente começa a jogar, mas todo jogo é assim mesmo. E vai continuar aqui até o tempo de vida dele acabar, porque outros MMOs surgirão e esses aqui, inevitavelmente, assim como grandiosos jogos que já existiram, caíram no esquecimento porque o tempo deles passou. Esse tempo que ele vai passar. E no fim das contas, não vai ficar o lugar onde você conseguiu chegar, o ponto que você conseguiu atingir. Vai ficar o tempo que você usou nele e o quanto esse tempo foi bom pra você. Se não tá sendo bom, o que é que você tá fazendo aqui? Reflita.